Ele voltará. Glória a Deus. E nós aguardamos o seu retorno. Por isso nós estamos reunidos na sua casa, que é chamada Casa de Oração, para falar com liberdade com aquele que nos transformou, com aquele que mudou as nossas vidas, de homem natural, de mulheres naturais, como servos e servas do Senhor. E aqui nós estamos nesta manhã para louvar, glorificar e exaltar o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes. E nós adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. E na nossa reunião de obreiro, tudo é para aprendermos um pouco mais para ligar com o rebanho do Senhor. Eu saudo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Eu vou falar com Deus. Não precisa gritar. Pode chorar. Mas eu quero que tenhamos uma oração para que o Senhor comece a nos abençoar desde o início do culto. Oremos. Glorioso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido nesse dia de estarmos na sua casa para adorá-lo na beleza da sua santidade. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada família representada aqui esta manhã, Senhor, para esta reunião, ó Deus, de tratarmos de assunto concernente à obra que o Senhor nos tem confiado. Estende as tuas mãos em favor daqueles que estão em caminho. Estende as tuas mãos em favor daqueles que estão acompanhando pela pelo Instagram, ó Deus, os aparelhos que levam daqui a mensagem para os lares aonde os irmãos estão reunidos. Abençoa cada casal, abençoa cada família, dê-nos a graça e o poder de passarmos esse dia na Tua presença, Te adorando na beleza da Tua santidade. Abençoe o nosso culto esta manhã, Senhor. É uma reunião, mas nós transformamos o início em um culto de adoração e santidade. Jesus, abençoe e recebe o nosso louvor. Abençoe e recebe as nossas orações. E damos boas-vindas àqueles, ó Deus, que estão cooperando conosco pela primeira e outras mais vezes. Aqui estamos, ó Deus, com as portas abertas, com o coração voltado para Ti, esperando as almas que são preciosas para compor, Senhor, um grupo de adoração e ação de graças. Abençoe e recebe, ó Deus, a nossa oração, é o que nós te pedimos, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Uma salva de palmas para Jesus. Ele está presente. Amém. Poder sentar. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem.
Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Vamos dar um glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. A sequência do louvor, pastor, que é o nosso cantor predileto desde a minha chegada aqui na cidade de Guarulhos. É contigo. Paz do Senhor com a amada igreja. Amém. 121 da harpa cristã, por gentileza. Maravilhoso é Jesus na minha vida e luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Toda a igreja. Maravilhoso, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Gozo bastante, tenho porque me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso, salvou-me a mim. Maravilhoso, e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim. Glória a Deus, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, maravilhoso, salvou-me a mim. Aleluia, maravilhoso, muito grandioso é Cristo que vive em mim. Amém. Glória a Deus. Nós vamos suplicar, fazer uma súplica. 193. 193. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, mas o quê? Confiando fica, essas promessas que são oividas e
Senhor, eu espero o teu retorno. Aleluia. Se agora, se mais tarde, dê-nos a graça e paciência de passar por todos os vexames da vida e permanecer firme, olhando para o alvo que é Cristo, autor e consumador da nossa fé. A fé é o firme fundamento daquilo que esperamos e é prova daquilo que não se vê. O Espírito Santo, a gente não vê ele, mas ele opera nas nossas vidas e nos dá a palavra. Ele armazena no nosso coração a palavra. E a Bíblia diz, fala a boca o que está cheio o coração. Aleluia. Irmãos, não enche o teu coração com qualquer coisa. Aleluia. Chega, se você encher o teu coração com a palavra de Deus, é o suficiente para você ter a administração no dia a dia e viver em paz com aquele que criou todas as coisas. Vamos nos colocar em pé. Eu tenho um salmo que eu tenho assim uma admiração pela inspiração do autor do salmo de número 23. E eu gosto muito de ler esse salmo. Eu leio na minha casa, eu leio na igreja, eu leio onde eu estiver. Se é para fazer uma leitura rápida, é o salmo de número 23. Amém? Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Eu quero pedir que vocês observem a leitura deste salmo. Vocês podem acompanhar com os olhos na Bíblia de vocês, mas escuta a expressão que eu tenho para fazer a leitura deste salmo. O título deste salmo diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Isso é uma felicidade, isso é um prazer, nós ter o Senhor como nosso, podemos dizer, o nosso grande pastor. Somos felizes, diz a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa aqui é a casa do Senhor. Essa é a casa do Senhor. O nosso lar é a casa do Senhor. E nós temos prazer em meditar na palavra de Deus que fala: o Senhor é o meu. Ele é o teu. Ele é o nosso Salvador. Amém? Depois desse salmo, uma simples oração para nos mostrar que o Senhor é mais do que aquilo que vemos no dia a dia.
Glorioso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, por falarmos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós necessitamos muito da Tua graça. Nós necessitamos muito que o Espírito Santo, que foi enviado à terra para presidir a igreja e as nossas vidas nas mãos do Espírito Santo. Abençoa, Senhor. Abençoe esta palavra nos nossos corações. Abençoe esta palavra para que possamos viver no dia a dia, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, Senhor, que as janelas do céu se abram e que possamos contemplar pela vista da esperança, ó Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem uma morada, o Deus que tem um espaço para que um dia Ele nos leve para estarmos junto dEle. Ele disse: não vos deixarei órfão, enviá-lo-ei o Consolador para ficar convosco todos os dias. O Espírito Santo está contigo à noite, o Espírito Santo está conosco de manhã, o Espírito Santo está conosco durante o dia, e da noite nós agradecemos por mais um dia de vitória. Abençoa a igreja, Senhor, a igreja evangélica Assembleia de Deus, aqui na cidade de Guarulhos. Abençoe o nosso grande líder, o pastor Manuel Ferreira, que é o nosso presidente nacional. Que as tuas mãos continuam em favor do teu servo e que ele continue com aquela garra, com aquele amor, com aquela dedicação na obra que o Senhor colocou em suas mãos, e que nós possamos imitá-lo e permanecermos firmes, olhando para o alvo que é Cristo. Mas abençoa o culto esta manhã, abençoa, Senhor, esta reunião de obreiros, nos dê graça quando tratarmos de algum caso, termos a direção do Espírito Santo, e o Senhor nos dê graça para resolver cada problema que surge, e o Senhor será exaltado em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Para a sequência, o nosso cantor vai apresentar mais um hino ao Senhor. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei na tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo me verei, entoando aleluias ao meu Rei. Da igreja. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, Ele é Senhor. Eu louvo, eu também o louvarei, entoando
abençoando o nosso pastor Faustino, né, que tem aí lecionado há tantos anos em diversas áreas. E o pastor Paulo Caraquian também, com todos esses projetos. Então, os irmãos abracem esse projeto de capelania, divulguem na congregação, né, os líderes de missões também terão as informações para divulgarem lá na congregação e incentive o maior número de irmãos e irmãs para participarem deste curso, que é muito importante para a realização da obra do Senhor nessas diversas frentes que ele mencionou. E não se esqueçam também lá da conferência de missões no mês de novembro, né, que estará sendo divulgada melhor depois. Nós queremos o envolvimento de todos os dirigentes, todos os líderes, da Umadiguar, da Badiguar, enfim, de todos, para que seja uma conferência marcante e que muitos sejam tocados e chamados e vocacionados para a obra de missões. Amém? Agora vamos chamar aqui o pastor Joá Caetano, que estará ministrando a palavra de Deus aqui para nós nesta manhã, que também é envolvido com missões, né? Com certeza ele tem uma vasta experiência aí, vai falar com os irmãos aí. Amém? Pastor Joá Caetano. Muito obrigado, meu irmão. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Especialmente quero cumprimentar o pastor Clementino. O pastor Clementino, eu convivi com ele muitos anos. Quando eu saí para a missão, eu fui o primeiro missionário de Madureira, do exterior, no ano de 71. Viemos na igreja do Brás. Sabe quem nos recebeu de braço aberto? Pastor Clementino. Eu nunca esqueço, pastor, a maneira como o senhor me recebeu, a minha esposa. E, irmãos, eu adoro missões, né? Eu tenho um curso de missões transculturais e multiculturais. Transcultural é uma coisa, multicultural é outra. Eu trabalho com a Open Door Church, eu trabalho com a missão Portas Abertas na China, na Índia. Então eu quero parabenizar, irmãos, pelo departamento de missões, os irmãos. Eu fui capelão da Polícia Metropolitana de Nova York, a capital do mundo, né? Então, estou feliz, pastor. Parabéns pelos líderes que o senhor tem aqui na igreja. Mas hoje, irmãos, eu estou muito feliz, porque a minha esposa faz aniversário. Fica em pé aí, Rose. Fica em pé, faz assim com o pessoal. Ela está fazendo aniversário. Parabéns. É bonita, não é, irmão? Mas tira o olho que é minha. É minha. Ela é uma companheira, né? Rose, I love you, baby. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10. Eu quero falar nesta manhã sobre a graça de Deus na vida do obreiro e da obreira. Repete comigo: a graça de Deus na vida do obreiro e da obreira. Quando os irmãos olham para o pastor Clementino, que foi o guardião do pastor Lupécio, mais do que 70% dos problemas no Campo do Brás, que é o maior campo de São Paulo, que, né, irmão, vinham para ser resolvido, quem resolvia era o pastor Clementino, usado por Deus. Por que ele chegou até aqui? Por causa da graça, né, pastor? Por causa da graça de Deus. Coloca lá no telão, se possível, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Eu quero que você leia este versículo extraordinário, né? Que o apóstolo Paulo, chamado o apóstolo da graça, o guardião da graça, deu para nós. 1 Coríntios 15, 10, diz assim: mas pela graça de Deus, é pela graça, não é pelos meus conhecimentos intelectuais, não é porque eu ser príncipe do povo nem doutor da lei, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Se você está aqui nesta manhã, é por causa da graça de Deus na tua vida. É a graça que te trouxe aqui. Quem te colocou no ministério não foi o pastor Clementino, nem foi a nossa convenção, foi a graça de Deus. E é por esta graça que Paulo diz: tudo na minha vida é a graça de Deus. Tudo que eu fiz, tudo que eu sou, não foi os meus conhecimentos. E Paulo tinha conhecimento. Se eu começar a falar do perfil de Paulo aqui, você vai dizer: puxa, né? Esse irmão é um homem extraordinário. Ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia.
A palavra graça, irmãos, a palavra graça, ela aparece 217 vezes na Bíblia. A palavra graça aparece 217 vezes na Bíblia. Se ela aparece tanto, é digna de estudo. Nós temos que saber por que esta palavra aparece tanto na Bíblia, né? A graça, a Bíblia Sagrada termina com a palavra graça. A Bíblia Sagrada fecha com a palavra graça. Apocalipse, capítulo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 22, versículo 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. O que graça é? Todo mundo sabe. Graça é um ato de amor incondicional. Graça é alguma coisa que você não tem direito, não é? É um favor não merecido. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos estar pertencendo a esta igreja maravilhosa. Mas isto foi a ação da graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus, irmãos, é a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Eu vou repetir. A graça é a soma, é o conjunto das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Eu sou natural do estado de Minas Gerais. Meu pai, ele foi ordenado por Samuel Nistron, o terceiro missionário pentecostal do Brasil. O primeiro, Daniel Bergen, segundo, Gunnar Vigre, e o terceiro, Samuel Nistron. E de uma família de 8 filhos. E sabe qual foi o primeiro hino que a mamãe ensinou para nós em casa? O número 1 da harpa cristã. Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar. Toda semana ela perguntava, criança, qual é o hino? O hino da graça. Eu quero declarar aqui esta semana, a chuva da graça de Deus vai descer na tua vida. Vai descer na tua família, vai descer no ministério. E é muito importante isto. Paulo, irmãos, ele é chamado o apóstolo da graça. Ele é o primeiro pregador que ele tem a visão dos gentios. E Jesus falou assim, eu tenho te colocado como luz para os gentios. Os gentios, irmãos, eram desprezados. Os gentios eram considerados como animais. O gentio não podia entrar no templo de Jerusalém, era proibido. Eles fabricaram um templo em Gerizim, em Samaria. E o evangelho que Jesus pregou foi o evangelho do reino. O evangelho que os apóstolos pregaram foi o evangelho do reino. O primeiro que prega o evangelho da graça é o apóstolo Paulo. E a palavra do Senhor declara em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Paulo diz, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Irmãos, preste atenção. Paulo disse, eu ainda estava no ventre da minha mãe. Deus olhou para mim, Deus se agradou de mim e me separou, me consagrou. A mesma coisa com Jeremias. Deus disse, Jeremias, eu olhei em você quando você estava sendo formado no útero da tua mãe. E quando eu olhei, eu gostei. E disse, vai ser profeta para as nações da terra. Eu quero dizer o seguinte, que aqui nesta igreja, neste ministério, aqui tem homens e mulheres que foram separados do ventre da sua mãe. Deus separou você. Deus consagrou você. Paulo disse, eu aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo foi separado, foi escolhido, chamado e consagrado pela graça de Deus. Agora, irmãos, examine um pouquinho a fichinha de Paulo, o perfil de Paulo. Paulo era judeu puríssimo, da tribo de Benjamim. Paulo vinha da linha natural de Abraão. Paulo, meus queridos irmãos, era religioso, e não era um religioso qualquer. Paulo, ele estava na prateleira de cima. Paulo era da elite dos fariseus, os mais nobres fariseus, os mais entendidos. Paulo ocupava um lugar, zeloso pela lei, não brincava de ser religioso. A Bíblia declara que Paulo, ele era criado na casa religiosa. Ele foi criado como eu fui criado na casa religiosa. Eu nunca conheci o mundo, irmão, né? Eu tenho 79 anos de idade. Eu tenho 56 anos de ministério, ou da nação, 56 anos de ministro ordenado da Assembleia de Deus. Está lá o pastor Clementino, pastor Bacalão, que me deu um diploma. Está lá, que o senhor também tem um diploma dele. Então, irmãos, Paulo era religioso. Paulo era doutor da lei, ele não era um rábula. Paulo era doutor da lei. Paulo era príncipe da lei, príncipe, né? Doutor da lei, príncipe do povo. Ele era uma figura pública extraordinária. Ele era de uma instrução a mais elevada daquela época. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel.
Você sabe quem foi Gamaliel? Gamaliel foi neto de Hilel. Hilel foi o primeiro judeu que fundou a maior escola de educação judaica do mundo. Hilel formava rabinos. Eu morei em Nova York 4 anos. Eu estava no meio dos rabinos, Baruch, Rabab, Shem, Adonai, no meio dos rabinos. Então, irmãos, Gamaliel era neto de Hilel, que fundou a maior, a mais importante, reconhecida escola da formação de mestres, de rabai, de rabones em Israel. Quando houve um problema com Paulo na igreja primitiva, que alguém perguntou: quem é o pastor de Paulo? Quem é o coach dele? Quem é o treinador dele? Aí disseram: Gamaliel. Todo mundo ficou quieto, porque Gamaliel não era somente um educador homenageado, mas ele era respeitado. Paulo, ele falava fluentemente o hebraico, porque ele veio da tribo de Benjamim. Paulo falava o grego, porque ele nasceu em Tarso. Tarso era uma colônia grega. Paulo falava o latim, porque era cidadão romano. Olha aí o homem, como é que ele é. Falava o grego, o hebraico, falava o latim. Paulo falava a língua licaônica. Paulo falava dialetos. Era um homem de uma cultura extraordinária. Diz a palavra do Senhor que ele era membro efetivo do Sanedrim, do Sinédrio judaico. Ele era um especialista na lei. Ele era um especialista na Taná. Ele era um especialista no Pentateuco, na Torá, no Talmud, no Salmo e nos Profetas. Quem é que chega diante do homem desse, irmão? E de repente Paulo toma uma decisão, e a decisão choca a sociedade judaica. Por quê? Porque Paulo, ele se dirige aos gentios. Paulo, ele disse quando houve um tribunal em Cesareia. Cesareia ficava a 70 quilômetros de Jerusalém. Tinha um fórum romano em Cesareia. E houve a notícia: Saulo de Tarso vai ser julgado. Saulo de Tarso vai ser o processo, vai ser julgado. E o povo, vieram todos os fariseus, os escribas, os essênios, os herodianos, toda a sociedade judaica, política, social, religiosa, todo mundo, porque era o julgamento de quem? De Saulo de Tarso. E ali tinham 3 reis. Tinha o rei Agripa, o rei Festo e a rainha Berenice. 3 reis. 3 reis no julgamento de um homem. A rainha Berenice, o rei Agripa e o rei Festo. E aí desceram o bambu em Paulo. Falaram. Aí Festo disse: agora, Paulo, faça a tua defesa. Você tem a palavra para fazer a tua defesa. Paulo, irmãos, ele fala e ele resume a sua defesa na seguinte expressão: Rei, eu tive uma visão celestial e eu não fui desobediente à visão celestial. Eu quero declarar que aqui neste ministério tem pessoas aqui que não foram convidadas pelo pastor. Você teve uma visão de Deus. Você teve uma visão desta igreja, deste ministério sério, que é a igreja de Barulho, e você não desobedeceu à visão celestial. Eu tenho 3 filhos. O meu filho, Steven Roger, criado nos Estados Unidos, formação superior. Ele e a esposa tiveram uma visão de Deus. Hoje estão nas Ilhas Caimã. Ele é missionário da Assembleia de Deus Americana, porque teve uma visão de Deus. Quando você tem a visão de Deus e você obedece, a graça de Deus é derramada sobre a tua vida. Paulo, meus queridos irmãos, ele sai, né, porque ele viu os gentios. E Jesus tinha falado para ele, né, ele vai ser luz para os gentios. Gente que está nas trevas, gente que está condenada, gente rejeitada. Paulo, então, irmãos, ele começa a pregar o evangelho da graça de Deus. Preste atenção. Paulo escreveu 13 cartas. Nas 13 cartas que Paulo escreveu, ele começa com a palavra graça. No meio ele fala sobre a graça e ele termina sobre a graça. E você graça por tudo quanto é lado. E quando a gente começa a penetrar na palavra de Deus, estudando sobre a palavra graça, o que a graça na sua essência significa? A gente encontra muitas coisas. Em primeiro lugar, nós temos a manifestação da graça de Deus. E é Paulo quem escreve: porque a graça de Deus se há manifestado. Jesus disse assim: eu desci do céu. Jesus não foi empurrado do céu. Jesus não foi, não, vai lá, desce, não. A minha vontade, eu desci do céu. É a graça que desceu. Voluntariamente ele amou você. Voluntariamente ele vinha esta igreja aqui. Eu desci do céu, porque a graça de Deus está manifestada. Não foi você que procurou a graça é que te procurou. Não foi você que foi atrás da igreja, não. A graça da igreja que te procurou. A Bíblia declara que Jesus foi a Samaria. Jesus só foi uma vez em Samaria.
faltava uma semana para ele ser crucificado. E lá em Samaria tinha um homem, uma figura pública chamado Zaqueu. Zaqueu não era um qualquer, ele era um supervisor, ele era um supervisor dos publicanos. Publicanos eram funcionários públicos que recebiam os impostos. E Zaqueu ouviu falar tanto de Jesus que ele disse: eu vou procurar Jesus. Ele foi procurar Jesus, mas ele estava enganado. Não era ele que procurava Jesus, Jesus que procurava ele. E a Bíblia diz que antes que Zaqueu encontrasse Jesus, Jesus encontrou ele. Ele estava lá em cima da figueira, uma figura pública, odiado ali em Samaria, porque ele usava o poder público para extorquir as pessoas, explorar as pessoas. De repente Jesus para debaixo da figueira e diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu chamou pelo nome. Quando você chama alguém pelo nome, você já cria uma avenida, né? Já quebra o gelo. Me chamou pelo nome. Eu quero declarar aqui nesta manhã que o Jesus, que sabia tudo na vida de Zaqueu, ele sabe tudo na tua vida. E nesta manhã ele tem graça para entrar na tua vida. Nesta manhã o autor da graça vai entrar na tua família, vai entrar no teu ministério, vai entrar, irmão, é a graça de Deus. Porque a graça de Deus se é manifestado. Mas a graça de Deus não se manifesta de mãos vazias. A graça de Deus é a graça doadora. A graça de Deus é a graça plural, é a graça comunitária, é a graça que é a família. A graça de Deus está manifestada trazendo o quê? Ritos religiosos? Não, trazendo salvação. A graça de Deus está manifestada trazendo salvação. A salvação só vem pela graça. Agora, eu estive semana passada, eu estive em Portugal, eu e a minha esposa, fazendo trabalho de missões, estive na Amazonas, eu passei por Belém do Pará. Belém do Pará, semana passada, teve uma procissão com 2 milhões de pessoas. A procissão salva alguém? Não. Acender vela salva alguém? Não. Fazer sacrifício no cemitério à meia-noite salva alguém? Não. Trazer dinheiro para a igreja salva alguém? Não. O que salva? Porque pela graça sois salvos. Só a graça salva. Só a graça salva. Porque pela graça sois salvos. Não é dinheiro na igreja, não é um montão de diplomas acadêmicos, é a salvação pela graça. Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Mas eu tenho fé em Deus, a fé não salva. Mas eu tenho fé na Virgem fulano, a fé não salva. Mas eu tenho a fé nas boas obras, a fé não salva. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé conduz à graça salvadora. A fé leva a graça salvadora. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. A fé é um dom de Deus. A fé é um presente. A fé, ela opera com a graça de Deus. A fé sozinha não faz nada. A fé depende da graça. A fé revela a graça. A fé leva a graça. Quando você acredita, eu preciso acreditar em alguma coisa. O que é? Na graça. Porque a graça é suficiente para salvar. Então, irmãos, é muito importante você compreender a salvação pela graça, a manifestação. Segunda coisa, a universalidade da graça. Paulo diz: porque a graça de Deus está manifestada a todos os homens. A graça de Deus não discrimina ninguém. A graça de Deus, eu tenho pregado o evangelho em mais de 100 países do mundo. Eu prego para os pigmeus na África, eu prego para os alemães, eu prego para os italianos, eu prego para os africanos e mais de 1 bilhão de habitantes do continente da África. A graça de Deus é para todos. A Bíblia Sagrada declara que Jesus falava com a prostituta. Jesus aceitava a prostituta? Aceitava. Não aceitava a prostituição, mas a prostituta aceitava. Jesus falava com o homossexual. Jesus conversava com o homossexual. Conversava por quê? Ele não aceitava o homossexualismo, mas aceitava o homossexual. Em outras palavras, a graça de Deus, ela não rejeita pessoas. Essa igreja aqui está aberta para os gays, está aberta para os ladrões, está aberta para os criminosos, está aberta para todo mundo. Por quê? Porque a graça de Deus, ela não discrimina pessoas, ela discrimina pecado. A igreja rejeita o pecado, mas não a pessoa. Irmão, essa é a ação da graça. Só a graça de Deus é que pode fazer esta obra. Então a graça de Deus é para todos. Mas nós temos outra coisa extraordinária da graça, que é a gratuidade da graça. A graça de Deus é graça. Eu não tenho que pagar dinheiro aqui, né? O pastor Clementino não faz aqui, irmão, né? Não faz aqui coisa emocional, chantagem emocional financeira. Eu podia fazer uma chantagem missionária, todo mundo ia chorar, eu não faço isso. É a graça, ele prega a graça e a graça abre o teu coração. E você vem voluntário, e você é dizimista, e você coopera com a missão, com a obra social, ação da graça. A graça é de graça, mas custou um preço.
Qual foi o preço? A pessoa do Senhor Jesus. Ele pagou o preço. A Bíblia diz: ele que era rico fez-se pobre para que você fosse enriquecido. É o que diz Paulo, o apóstolo da graça. Jesus humilhou-se, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele nunca deixou de ser Deus. Jesus continuou como Deus, mas isso aí esvaziou-se de si mesmo, né? Deixou a sua glória, recebeu bofetada. Tu já recebeu uma bofetada no teu rosto, irmão? Tu já recebeu uma cusparada? Tu já recebeu chicotadas que quando o chicote romano batia no corpo de Jesus, o sangue voava? Ele diz a Bíblia que ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi preso e foi julgado, mas ele pagou o preço da graça de Deus. Agora preste atenção, a graça também nos justifica. A graça justifica. Justificação é ato de Deus que leva os pecadores a terem um novo relacionamento de aliança com Deus. Pastor Clementino aqui leu o Salmo 23. O Salmo 23 começa assim: o Senhor é o meu pastor. Relacionamento. Antes que ele te leve para as águas tranquilas, tem que ter um relacionamento. Antes que ele te guie, antes que ele cure a tua alma, tem que ter um relacionamento. O Senhor é o meu pastor. Relacionamento, se não houver relacionamento, não adianta, irmão. Então a graça de Deus, a justificação da graça é ato de Deus que leva os pecadores a terem um novo relacionamento de aliança com Deus. Declara que somos justos pela ação da sua graça. Nós não podíamos pagar a nossa condenação, nós não podíamos sofrer um processo, mas Jesus diz: a minha graça chega, a minha graça te justifica, a minha graça te purifica, a minha graça te empodera, a minha graça te abençoa. A ação da graça de Deus. Mas a graça também protege. Quando você entra debaixo do guarda-chuva da graça, você tem uma proteção. Diz aqui Paulo, contra o poder do pecado, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Proteção contra a condenação do pecado, contra o assédio do pecado, contra a importunação do pecado. O pecado está perto, mas se a graça está sobre você, a graça vai te proteger. Outra bênção extraordinária da graça de Deus, irmão, é que a graça gera alegria. A graça é uma fonte de alegria, de gozo, de felicidade. Eu estou tão alegre hoje porque minha esposa está fazendo aniversário. Quando eu mandei aquela mensagem para você, meu bem, eu estava cheio da graça de Deus. A graça é coisa extraordinária, né, irmão? A igreja de Jerusalém soube que tinha um movimento em Antioquia. Quem está vendo na igreja de Antioquia? Vamos mandar um emissário para lá. Chamaram o irmão Barnabé, o filho da consolação. Barnabé, vai lá, dá uma olhada. Quando Barnabé chegou na igreja de Antioquia, ele viu. O que ele viu? O cabelo das irmãs, não. O que ele viu? A gravata dos pastores, não. O que ele viu? Ele viu a graça. E quando viu a graça, ele se alegrou. Irmãos, você sabe qual é a maior alegria do pastor? É quando vê que a graça de Deus está na tua vida. O ministério cheio da graça de Deus faz o pastor ficar alegre. Barnabé, ele viu e se alegrou. Talvez você diga: irmão Joel, eu moro aqui a 1h30 aqui da sede. E lá no bairro onde eu moro tem igreja de tudo quanto é tipo, né? Tem igreja Galho de Arruda, tem igreja do Sal Grosso, tem igreja Tapete Voador, tem igreja do Lenço Suado, da Vassoura Milagrosa, tem igreja Sabonete do Carinho, tem a igreja Irmão Comigo Ninguém Pode. E essas igrejas tem toda semana, tem um montão de campanha. Campanha de manhã, campanha de tarde. E você viaja 1h30 e vem aqui na sede, porque aqui você vê a graça de Deus. Aqui você não vê sal grosso. Aqui você não vê tapete voador. Aqui você vê a graça. E quando a graça se manifesta, você se alegra. Que coisa tremenda, irmão. É a graça de Deus. Eu me lembro que eu fiz uma viagem missionária e depois eu liguei para minha esposa. Liguei para ela: como é que está tudo aí? Está tudo bem. Você foi no casamento? Eu fui no casamento. Como é que foi o casamento? O casamento foi legal, bem bacana. Falei: a noiva estava linda. Mas ela disse: mas faltou uma coisa. Eu digo: faltou? O que faltou? Faltou você. Quando você não está, não tem graça. Pastor, eu estou tão feliz que o senhor está aqui hoje, pastor Clementino. Quando o pastor Clementino não tem graça, o senhor está aqui. A graça está sobre nós. Quem sente a graça de Deus aqui? Graça inefável. A palavra inefável quer dizer, você não pode descrever em termos humanos. Graça bendita, graça gloriosa. Mas a manifestação maior, a manifestação completa, perfeita da graça de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a revelação perfeita, completa.
Irmão, Jesus é o início, é o meio. Jesus é a graça, é a revelação da graça. A palavra de Deus diz assim no Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Quando a graça chega, a glória chega junto. Quando a graça chega, a verdade chega junto. Olha aí, irmão, ação da graça. Então João diz assim: e o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E a palavra verbo no grego tem uma profundidade tremenda. E o Verbo se fez carne, no grego original diz assim: e a explicação se fez carne, e a razão se fez carne. Olha a profundidade. E o Verbo se fez carne, e a explicação. Você quer resposta, irmão? Em Deus você tem resposta para tudo. Você quer motivação? Em Deus. E o Verbo se fez explicação, e a explicação se fez carne, e vimos a sua glória. A palavra de Deus diz que a graça de Deus não pode ser substituída pelo pensamento. Hoje tem inteligência artificial, né? Eu tenho viajado por muito lugar e tenho falado muito para os jovens sobre inteligência artificial. Inteligência artificial não substitui a inteligência espiritual. A inteligência, temos que usar a mente, o mundo racional. Mas a inteligência artificial, ela sai da cabeça e vai na cabeça e para aí, ela não desce no espírito. Quando se fala de assuntos espirituais, a inteligência artificial não aceita nada. Por quê, irmão? O pastor Clementino prega aqui, Deus dá a mensagem para ele com o espírito, com a mente dele ele prega, aí o Espírito Santo, quando chega na tua mente, pega aquela mensagem e joga no teu espírito. Isso é inteligência espiritual, não inteligência artificial. Então a graça, irmãos, ela não pode ser subjugada pelo pensamento. Ela não se limita absolutamente a nada. Ela alcança a todos em qualquer situação. A Bíblia fala que Jesus, o autor da graça, ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Crescimento perfeito. Jesus crescia em estatura, ele crescia como um ser humano qualquer. Jesus tomava banho, Jesus se alimentava, Jesus descansava. Jesus tinha um crescimento biológico. O corpo de Jesus era um corpo normal, era um crescimento biológico, em estatura, no corpo. Mas ele crescia em sabedoria, era um crescimento psicológico. Jesus era um intelectual. Jesus não era nem ignorante. Você não segue um líder aí que não sabe nada, que não sabe nem falar, né? Não. Jesus crescia em sabedoria, crescimento psicológico, era o crescimento da alma. Mas o maior crescimento de Jesus crescia em graça, crescimento teológico, no espírito. Jesus crescia em sabedoria, crescimento intelectual. Jesus crescia em estatura, crescimento físico, humano, mas crescia em graça, o crescimento espiritual. Graça para com Deus e para com os homens. Jesus, ele não era exclusivo de Deus. Ele falava com o Pai, mas falava com o pecador, falava com o ladrão, falava com a prostituta, falava com aquele que era rejeitado. Crescimento vertical com Deus, crescimento horizontal com os homens. Isto é ação da graça. A graça faz com que você possa ter essas aptidões, essas capacitações para realizar a obra do Senhor. E diz a Bíblia que Jesus, quando abria a boca, o povo dizia que ele é diferente dos escribas, ele é diferente dos saduceus, dos herodianos, políticos que seguiam Herodes. Ele é diferente por quê? Porque as palavras de Jesus eram palavras de graça. O povo sentia coisa diferente. Talvez você diga para mim: pastor João Caetano, minha vizinha gosta de conversar comigo, o meu companheiro de trabalho gosta muito de conversar comigo. Será que é o meu cabelo? Será que é a minha roupa? Não é, minha irmã, é a graça de Deus na tua vida. Quando tu abre a boca, a graça se manifesta. Quando você conversa lá no trabalho, a graça vem. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele foi para a região de Decápolis. Decápolis estava na orilla do mar da Galileia. E a palavra Dec, no grego é 10, e Polis é cidade. Teresópolis, cidade de Teresa. Petrópolis, cidade de Petrópolis, né? De Pedro, e assim por diante. Decápolis eram 10 cidades, e havia uma cidade que era o terror de Decápolis, era a cidade de Gadara. A cidade de Gadara era uma cidade infestada de demônios. Era demônio por tudo quanto era tipo, irmão. E tinha um demônio lá que dava um show de bola em todo mundo, era o Legião. Legião, de acordo com o militarismo italiano, uma legião de soldados, 6.000 soldados. E o Legião, a Bíblia nem fala o nome dele. Marcos diz que ele tinha quase 2.000 demônios. Imagina uma pessoa com quase 2.000 demônios. Pessoal que saiu da macumba, você sabe o que é ser um cavalo de demônio. Você sabe o que é ser um aparelho de demônio. O Legião tinha quase 2.000 demônios que controlavam ele. Ele andava, pelado. Ele andava com os pés feridos.
Ele vivia uivando. Marcos diz que ele uivava. Ele não gritava como ser humano, era como um animal. Todo mundo tinha medo dele. Andava durante a noite gritando. A polícia vinha, prendia ele com cadeias. Ele arrebentava as cadeias. Ele esmiuçava, fazia pó aos grilhões. Não tinha jeito por legião. Era um homem terrível, era um homem tremendo, né? Quase 10 mil demônios. Agora preste atenção, você tem um carro. Teu carro tem 200 cavalos. Pega 200 cavalos e coloca na frente do teu carro. Vai impressionar. Se você colocar 200 cavalos na frente do teu carro, agora imagina 2 mil. Este ser humano tinha quase 2 mil demônios. Mas um dia, a graça de Deus chegou em Gadara. E quando a graça de Deus chega, irmão, muda tudo. Quando a graça de Deus chega, a cidade muda. A política muda. A justiça muda. A família muda. A sociedade. Deixa a graça chegar. Levante a sua mão assim para o céu. Diga, Senhor, manda a tua graça para Guarulhos. Vai, Senhor, manda a tua graça para Guarulhos. Quando a graça de Deus chega, muda tudo. Quando Jesus saltou do barco, que colocou os pés na praia de Gadara, a Bíblia diz que os demônios, levitação, eu já vi isso na África. Os demônios levantaram uma pessoa e ela vinha voando que nem um avião. Aquele homem, os 2 mil demônios levantaram ele veio voando. Ele veio voando, irmão, e a Bíblia declara que aqueles 2 mil demônios caem de joelho. Os teus filhos se prostram diante da graça de Deus. E eles abrem a boca e gritam: Jesus, Filho do Deus vivo. Jesus, Filho do Deus vivo. Isto é graça. Isto é graça. Diante da graça de Deus, os demônios se ajoelham. Os demônios se prostram e declaram: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Isso aí, irmãos, é que eu e você precisamos experimentar no nosso ministério. Deixa a graça de Deus te envolver como envolveu Paulo. Teu ministério vai mudar, tua família vai mudar, teu trabalho, a igreja vai crescer. Vai haver coisa extraordinária pela ação da graça de Deus. E aí, irmãos, a Bíblia declara que correu a notícia. Aconteceu alguma coisa com o legião. Aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Foram na casa dele. Chegou lá e estava vestido, cabelo penteado, perfumado, alegre, feliz, recebendo todo mundo com alegria. Jesus chegou e disse: Ah, Jesus, a tua graça me alcançou. O Senhor fez por mim o que a polícia não podia fazer. Eu estou livre, eu estou feliz, e agora eu quero te seguir. Jesus disse: Não, você vai ficar aqui em Gadara. Você vai ficar aqui em Decápolis. Você vai anunciar as grandes coisas que Deus te fez. Agora, outra bênção importante da graça de Deus, e todo obreiro, toda obreira precisa disto, é a suficiência da graça. A graça é completa. A graça é suficiente. E o apóstolo Paulo, apóstolo da graça, ministro da graça, teve um problema. Era um espinho na carne. Um espinho na carne, irmão, que o atormentava de dia e de noite. Paulo orou 3 vezes para Jesus e disse: Senhor, por favor, tire esse espinho da carne, eu não aguento mais. É o mensageiro do diabo, eu não aguento mais. Orou a primeira vez, não houve resposta. Orou a segunda vez, não houve resposta. Orou a terceira vez, e aí houve a resposta. Talvez você me diga: Pastor João Caetano, eu estou orando, Pastor Clementino está orando por mim, parece que Deus não me entende, parece que Deus está indiferente ao meu problema, estou passando uma situação na congregação lá, já falei com a diretoria e a coisa não muda. Irmão, o silêncio de Deus, muitas das vezes, é uma maneira que Ele trata conosco. A graça nos testa, a graça nos leva, irmão, a saber se realmente você depende da graça, ou depende dos argumentos humanos. E aí a terceira vez, Paulo disse: eu não aguento mais, me tira disso aqui, tira esse espinho. Jesus disse: Paulo, o espinho não vai sair não, porque a minha graça te basta, e o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, eu gostaria de ter tempo para falar sobre o basta da graça de Deus. Até onde chega o basta da graça? Não tem fim. Não importa a situação que você esteja, não importa o problema que você passa na igreja, na tua família, a graça vai chegar. E o meu poder, Jesus diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não descarta nenhuma fraqueza. Deus não destrói nenhuma fraqueza minha e todos nós somos fracos. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas não fica prostrado. Todo mundo cai, os grandes se levantam. Se levantam por quê? Por causa da graça. A tua fraqueza, Jesus vai transformar em fortaleza. A tua luta, a graça vai transformar em vitória. O meu poder, Paulo, não se preocupe com a fraqueza. Eu sei que você é fraco, mas a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero
quero dizer para você o seguinte: o plano que Deus estabeleceu para a tua vida, o plano que Deus fez para o teu ministério, para a tua família, não vai te levar a nenhum lugar onde a graça não vai te guardar. E eu vou repetir, eu gosto muito dessa expressão. O plano que Deus, e presta atenção, cada um tem um plano diferente. O plano seu é diferente do plano do pastor. O plano do marido é diferente da esposa. O plano que Deus estabeleceu individualmente. Deus te dá valor, você é especial. Deus falou para Josué: Josué, eu estou te mandando. Não te mandei eu, Josué. Deus falou na revelação: eu? Quem é este eu? Você lembra como é que eu agi com Moisés? 40 anos você andou comigo com Moisés. Você viu como eu respondi a Moisés? Você viu os milagres, abrindo o mar vermelho? Eu que atendi Moisés e vou atender você. Vou estar com você. A minha graça vai com você. Aonde você colocar o pé, eu coloco atrás. E não existe a ação da graça de Deus. Somente a graça de Deus faz isso. Então, deixa eu repetir. Irmão João, eu tenho que assumir uma empresa, não sei como é que vai ser, está cheio de problema lá, os advogados estão querendo me matar. Deixa a graça te levar para lá. O poder de Deus, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E agora eu estou terminando. A suficiência da graça, a abundância da graça. Atos capítulo 4, versículo 33 diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Oh, irmãos, tem gente, pastor João Caetano, se eu tivesse mais dinheiro, eu seria dizimista na igreja. Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria ofertante regular. Eu ajudaria a obra de missões. Tu não precisa de mais dinheiro, irmão, tu precisa de mais graça. Se você receber a graça, o dinheiro aparece. Se você receber graça, você é fiel no dízimo. Se você receber a graça, você não abandona a família. Se você receber a coisa flui natural. É abundância, e em todos eles, diz aqui Paulo, né? Os apóstolos estavam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles, ninguém estava fora, em todos eles havia abundante graça. Romanos 5:20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Outra ação maravilhosa da graça é a generosidade da graça. A graça não é pão dura. A graça não é sovina. A graça não é aquela pessoa completamente insensível, não. A graça é generosa. A graça imita, né? Jesus na noite da traição, ele diz: noite da traição, o traidor estava lá, vou dar um tiro na cabeça dele. Noite da traição, vou fazer a noite da vingança. Noite da traição, eu vou fazer a noite do dar o troco. Eu vou arrebentar aqui agora, eu vou começar a dar tiro. Não, noite da traição, eu vou fazer a noite da doação. Tomar e comer. Noite da traição, vou fazer a noite da alimentação. Alimenta, tomar e comer. Olha, irmão, vem a Santa Ceia. Se você não vier a Santa Ceia, tu morre de fome espiritual. Vou repetir, vem a Santa Ceia. Traga toda a família. Se você não vier na Santa Ceia, tu vai morrer de fome espiritual. Jesus transformou. Então, irmãos, a graça de Deus é generosa. O apóstolo Paulo, ele teve outro espanto. Vários espantos na vida de Paulo. E a Bíblia declara que Paulo, ele, irmão, escreveu para as igrejas. Olha, ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas na Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza superabundou as riquezas da sua generosidade. O que aconteceu com as igrejas da Macedônia? As igrejas da Macedônia eram igrejas pobres, eram congregações, havia pobreza, havia tribulação, havia luta, havia perseguição. E as igrejas da Judéia não eram as igrejas da burguesia, eram igrejas da elite, eram as igrejas ricas, né? As igrejas que só queriam evangelizar os judeus. Judeu, Paulo disse: não, tem um gentil aí, tem uma multidão aí que precisa ouvir o evangelho. Fica com os judeus, eu vou para os gentios. Então Paulo disse: as igrejas da Judéia começaram a passar, irmão, né? Coisas terríveis, né? Diz a palavra do Senhor que houve problema nas igrejas da Judéia, porque como houve no Rio Grande do Sul, aqueles problemas climáticos, né? Desastres climáticos, as igrejas da Judéia enfrentaram fome, enfrentaram frio, os apóstolos da cadeia, os crentes mortos. Quando começou este problema terrível, social, político, né? E espiritual, lá nas igrejas da Judéia, a graça de Deus desceu sobre as igrejas da Macedônia, sobre as igrejas pobres. Olha, irmão, e Paulo disse: irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo.
Irmão, quando a graça chega, a pobreza vira em riqueza. Quando a graça chega, a tristeza vira em alegria, vira em gozo. E é o que Paulo está dizendo. A graça de Deus desceu sobre as igrejas menores, as igrejas pequenas, as igrejas do final da fila, da Macedônia. E o que aconteceu com as igrejas pobres da Macedônia? Receberam a graça trouxe riqueza. Receberam a graça produziu amor. Receberam a graça recebeu o espírito voluntário de ajudar, de estender a mão. E o que aconteceu, irmão? Começaram a ajudar as igrejas da Judeia. E Paulo declara, eles se deram a Deus. Paulo escreve, depois de tudo isso lá, eles se deram a Deus. Irmão, cada vez que você vem na igreja, numa reunião como essa, é para fazer uma entrega a Deus. Senhor, eu venho a Ti, eu entrego a minha família a Ti, eu entrego o meu ministério a Ti, eu entrego a igreja a Ti, eu entrego as minhas filhas, eles se deram a Deus. Primeira entrega dos crentes da Macedônia. Segunda, se entregaram ao ministério. Paulo fala, se entregaram ao ministério. Eu quero dizer, irmãos, que aqui na igreja tem um ministério. O reino de Deus é com ordem e com decência. Aqui, irmão, não tem um que canta com o nariz empinado, não. Aqui tem um ministério de homens e mulheres consagrados a Deus. Gente que tem compromisso com Deus. O pastor Clementino é um dos nossos líderes no Brasil. Eu nunca ouvi falar nada deste homem. Nunca ouvi falar uma notícia negativa. E ele enfrentou guerra de tudo quanto é lado. Guerra do inferno. Por quê, irmão? Porque você tem a sua vida entregue a Deus. Paulo disse, eu me entreguei a Deus. Eu quero cumprir com alegria o ministério que Deus me deu. Eu agradeço a Deus, Paulo disse, porque o Senhor me pôs no ministério. Não é o pastor Clementino que vai te pôr no ministério, é Deus. Deus não dá igreja para ninguém, Deus dá obreiro para a igreja. Ele mesmo deu para a igreja. Pastor, qual é a minha igreja? Eu não vou te dar igreja nenhuma. Mas o pastor Clementino reconhece quem é chamado por Deus. E a igreja, o ministério, reconhece os homens e as mulheres que têm recebido a graça. Aí Deus abre a porta. Então Paulo diz, eles se deram primeiramente a Deus. Segundo lugar, se deram ao ministério. Terceiro lugar, se deram às igrejas pobres. Se deram às igrejas pobres. Não estou falando de missão aqui, eu vivo de missão há muitos anos, irmão. Quando era coisa aqui que tu ia chorar, ia ter um clima de consciência tremendo. Não vou falar. Na Índia, onde eu trabalhei muitos anos, se deram às igrejas pobres, se deram aos pobres, se deram ao reino de Deus, se deram a graça. Então, irmãos, a graça de Deus, a minha graça te basta. Não existe vida destruída, não existe integridade manchada, onde a graça não salva, não restaura. A minha graça, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está fraco, isso não é novidade. Jesus sabe, mas Ele está dizendo, espere em mim. Receba a minha graça, porque o meu poder vai aperfeiçoar a fraqueza. O poder de Deus vai pegar a tua debilidade, a tua fraqueza, e vai fazer com que? Vai fazer com aquilo que Paulo fala a Tito. Paulo diz assim, porque a graça de Deus se ha manifestado ensinando-nos que? Diga comigo, a instrução da graça. A graça ensinando o que? Renunciando ao pecado. Você só pode renunciar ao pecado se for pela graça. Fora da graça você não resolvia. Porque a graça de Deus se ha manifestado ensinando-nos que? Renunciando. Pastor João Caetano, eu tenho consultado terapeuta, psicanalista, e psicólogo, psiquiatra, gasto dinheiro e não tem jeito, eu continuo fazendo coisa que eu sei que não está certo. Eu quero te declarar, se nesta manhã você se render à graça, ela vai te instruir, ela vai te ensinar. Voluntariamente você vai renunciar aquilo que na sua forma natural você não pode renunciar. E a palavra do Senhor nos declara assim desta maneira, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo de oportunidade. Cheguemos, pois, com confiança, não tem que ter medo da graça. Pode chegar com confiança, né? Ao trono da graça. Aqui nesta reunião de obreiro, o trono da graça aqui está. Está para você chegar, para você se aproximar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. A graça é junto com a misericórdia. A graça é junto com a glória. A graça é junto com a verdade. Jesus veio cheio de graça e verdade. Graça não se separa da verdade. E toda a verdade liberta. Qual é o problema do Brasil? É político? Não. Qual é o problema do Brasil? É educacional? Não. Qual é o problema do Brasil? É financeiro? Não. O problema do Brasil é espiritual. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O brasileiro quer conhecer a verdade, irmão? Os educadores querem conhecer a verdade? Pessoal do alto escalão ainda, prateleira de cima, não querem conhecer a verdade, vão continuar escravos. Toda a verdade liberta. Quando a graça chega com a verdade, a tua vida muda para a honra e para a glória do nome do Senhor. Agora eu quero terminar dizendo apenas o seguinte, eu
escrevi esse livro, entre os 40 e poucos livros que eu já escrevi, O Caráter que Agrada a Deus. Esse livro, irmãos, é um livro que eu escrevi 3 anos e meio. Minha esposa testemunha, estudando a Bíblia, de madrugada, levantando, orando, jejuando, né? Você vê uma mensagem como essa, abriu a torneira e chega, não é assim, irmão, não é assim. Não é micro-ondas, né? O pregador não tem micro-ondas em casa para fazer mensagem 5 minutos, fast food, não. 3 anos e meio de trabalho. O caráter que agrada a Deus. Isso aqui vai revelar como o caráter do obreiro pode ser de acordo com a palavra. O caráter do marido, o caráter da mulher, o caráter dos filhos, né? Se falou aqui hoje, né, em questão de capelania, é muito importante. Mas tem uma capelania, uma chamada capelania do berço, educação do berço. A educação do berço é diferente da educação da escola. A escola educa, a escola ensina, o berço educa. A igreja ensina, a casa, o lar, a mesa educa, trabalha no caráter. Você para herança é coisa material. Herança você deixa para as pessoas, carro, automóvel, dinheiro no banco, né? Legado você deixa nas pessoas. A herança a pessoa pode perder, o legado não. Quando você trabalha no caráter, com a palavra de Deus, você vai entender. Este livro tem trazido muitas bênçãos, né? Caráter é a soma de todas as qualidades positivas ou negativas de uma pessoa, transmitida através dos seus pensamentos, sentimentos, motivações, atitudes, ações e até mesmo vontades. Tem 28 considerações aqui neste livro, né? Definições psicológicas, filosóficas, sociais e espirituais sobre caráter. Ninguém nasce bandido, irmão. Ninguém nasce prostituta, ninguém nasce ladrão. Então o caráter é para ser formado, e você como obreiro, como mulher, está formando um caráter. Este é o propósito aqui, né? Essa reunião de obreiro é a casa do olheiro, onde Deus trabalha em você, para você trabalhar com outros, né? Saiba o significado de personalidade, tudo é diferente: comportamento, ética, reputação, livre-arbítrio, vontade, consciência, sentimento de culpa, emoção, instinto, índole, natureza, gênio, complexo, lógica, critério, espírito, alma e corpo. E eu fiz um estudo profundo sobre os 4 temperamentos, à luz da palavra de Deus, né? O temperamento sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. 10 conceitos sobre conduta e comportamento. 57 marcas inteligentes bíblicas de um caráter que agrada a Deus. Tudo com versículo, tem mais de 800 versículos bíblicos aqui este livro, né? 7 colunas e tipos de sabedoria. 29 sinais visíveis de um caráter sincero. 30 características do caráter de Barnabé, o filho da consolação. 19 lições do caráter prudente. Jesus disse que havia 5 virgens sábias e 5 loucas. Havia 5 prudentes e 5 loucas. Então você precisa entender isso aqui. 12 freios bíblicos para dominar a língua. Freio na língua. Tem muita gente que tem muito dom, né? Mas não tem freio na língua. Aqui tem 12 freios. 16 atitudes sobre os olhos. Controle e disciplina. Agora, irmão, 19 passos para utilizar a mente corretamente. A parte mais importante do corpo é a cabeça. Na cabeça você tem os olhos, tem os ouvidos, tem o nariz, tem a boca. Você pode fazer transplante de tudo. Dá para fazer transplante de cabeça? Não dá. Cortou a cabeça, acabou. Pastor, eu não consigo tirar essa mulher da minha cabeça. Eu ligo o computador, ela está lá. E não é a minha esposa. Eu ligo o carro, ela está lá. Como é que eu posso fazer isso? A mente incontrolável. Tudo começa na cabeça. A cabeça manda para as emoções, né? E as emoções, então, mandam para a alma, onde você vai decidir o que você vai fazer. Então aqui, irmãos, são 19 passos para utilizar a mente corretamente. 27 descobertas sobre o caráter humilde. 5 males terríveis causados pelo orgulho. 18 princípios preciosos do caráter generoso. 12 marcas do caráter dizimista. 17 qualidades especiais do caráter de quem teme a Deus. 16 virtudes da mulher que teme a Deus. A mulher que teme a Deus é que sabe fazer o feijão gostoso, não, irmão? Veja o que a Bíblia diz, o que é a mulher que teme a Deus, né? A Bíblia fala que Ana teve um filho. O filho de Ana era o filho da oração. A Bíblia fala que Manoá teve um filho. O filho de Manoá era o filho da promessa. Filho da promessa é uma coisa, filho da oração é outra. Filho da promessa, quando Deus disse: vou te dar um filho, falou com Abraão, falou com Manoá, pai de Sansão, eles tiveram filho. Falou com o pai de João Batista, tiveram filho da promessa. Você pode descansar. Filho da oração, tem que orar. Filho da oração, tem que jejuar. Filho da oração, tem que chorar. Filho da oração, tem que se humilhar. Filho da oração, presta atenção. Então você vai compreender o que é o filho da promessa, o que é o filho da oração. Tem muitos irmãos aqui que você gerou teu filho na oração.
Teu filho nasceu como resultado da oração. Então, irmãos, isso aqui é muito importante, né? 27 lições do caráter verdadeiro. Chega de mentira, chega de fake news, chega de falsidade, né? 43 segredos do caráter santo em todas as áreas da vida. 12 atitudes que devemos imitar do caráter do apóstolo Paulo. Como é que era o caráter de Paulo? 11 regras que aprendemos com as formigas sobre o caráter diligente. 32 etapas de uma pessoa possuidora de um caráter fiel. Como vencer a ganância e a ambição, coisas que o dinheiro não pode comprar. 22 disposições de um caráter alegre. 36 sinais influentes de um caráter justo. 7 atitudes positivas para a transformação do caráter. O caráter pode ser transformado, né? 33 passos para reproduzir no caráter as virtudes do caráter de Cristo. 7 promessas de um caráter comprometido. Tem um estudo profundo aqui sobre o caráter e a cruz. 17 atitudes essenciais para disciplinar o caráter inconstante e desequilibrado. Como o caráter de Jacó foi transformado no Vale do Jaboque. 10 lições. E 4 perigosos: posses, prestígio, poder e prazer. Por que você adulterou, Davi? O fruto do Espírito. Lições da semeadura na casa do oleiro. Deus te vai na casa do oleiro. E ali você vai ser quebrado pelas mãos daquele que fez o teu corpo e que te sustenta. Vai fazer um vaso melhor. E para terminar, 31 atitudes de amor, tornando o caráter próspero e feliz. Irmão, você é fruto do amor. Seu pai e a sua mãe te amaram e você nasceu. Como herdar o caráter do papai e da mamãe à luz da palavra de Deus? Então, é um livro extraordinário. Eu vou estar lá na porta com a minha esposa. Procura adquirir este livro para o teu ministério, para você ensinar, criar os filhos, relacionamento conjugal, relacionamento com Deus, o caráter que agrada a Deus. Vamos ficar de pé neste momento. Pastor Clementino, eu queria pedir permissão ao senhor para fazer uma oração. Posso fazer? Posso fazer uma oração? Vem aqui ao meu lado, pastor. Traz o pastor aqui, irmão. O pastor é o anjo da igreja, é o profeta da igreja. Talvez nesta manhã aqui você diga: pastor João Caetano, eu estou precisando de uma oração especial. Eu estou precisando de uma oração na minha vida. Eu quero ter um caráter como o caráter Paulo. Caráter, irmão, que é um caráter, né, plural. O caráter coletivo, o caráter que inclui, que não discrimina. Se você quer uma oração especial, sai do seu lugar, vem aqui na frente agora. Nós vamos estar orando. Se você, talvez eu tenha que enfrentar um juiz amanhã, não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho uma situação com advogado, eu tenho um problema com meu filho, está amarrado nas drogas. Meu marido arranjou uma mulher prostituta, o que é que eu vou fazer? Venha receber a oração então. Glória seja dada no nome do Senhor. Nosso pastor, ele é um profeta de Deus. Se alguém quer uma oração especial, vem aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, né? E nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Quem foi abençoado hoje aqui, irmãos? Com a palavra de Deus. Agora, não esqueça, né, depois de procurar esse livro lá, eu vou estar assinando por você. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Cante aí. Ao mundo perdido, de Deus infinito valor, de Deus infinito valor. Vem receber a oração da graça, aleluia. Graça. O pastor da igreja está me autorizando a fazer a oração. Quantos creem em oração aqui, irmão? Amém. Qual é a oração que Deus responde? É a oração da fé. Qual é a oração que Deus responde? É a oração de um justo. Qual é a oração que Deus responde? É a oração feita em nome de Jesus. Qual é a oração que Deus responde? É a oração de concordância. Então, se você crê, vamos pedir que a graça de Deus deixe sobre esses irmãos. Se tem mais alguém, meio, aproveita agora, irmão. Deixa a graça te envolver. Deixa a graça te empoderar. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu tenho pregado a Tua palavra, que é a verdade. Eu tenho manifestado, Senhor, o dom da graça que está ao
está o teu servo, pastor Clementino, como profeta, como voz de Deus, como sacerdote, como guia espiritual deste grande rebanho. Deus continua derramando mais e mais graça sobre o teu servo, pastor Clementino, sobre a família dele, sobre a diretoria da igreja, sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui nesta manhã. Ó Deus, derrama graça, graça inefável, graça bendita, graça subsilente. Deus poderoso, dá vitória, meu irmão, dá vitória, minha irmã, dá vitória àquela congregação, dá vitória àquela família. Estende com a mão poderosa, Senhor, e opera para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graça, graça, a quem basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém. Glorioso Deus e Pai, vamos fazer uma oração em favor do nosso seminário Joá Caetano. Levante a tua mão comigo. Glorioso Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, eu me coloco na tua presença, ao lado, ó Deus, da igreja reunida, para suplicar uma bênção em favor do nosso missionário Joá Caetano, em favor da sua família, que as mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre ele, para que ele continue, ó Deus, com prazer em falar da tua grandeza e das tuas maravilhas. Abençoe o teu servo, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério. É o que eu te peço, Pai, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Um minutinho, mais uma oração. Glorioso Deus, Pai, em nome de Jesus, eu suplico a tua bênção em favor desses irmãos, desses casais que estão aqui na frente, ó Deus, suplicando uma bênção da tua parte. Estende as tuas poderosas mãos, opera milagres, opera maravilhas, abençoa cada família, é o que nós te pedimos, Pai, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Cadê o cantor? Meus queridos, Deus abençoe o pastor Joá Caetano, né? O livro dele vai estar sendo exposto lá fora para que vocês possam adquirir, né? Vai ser uma grande bênção. Eu equivocadamente, né, pedi para tirar a oferta muito cedo e depois chegou muito mais irmãos, e o pior é que chegou um monte de grana depois, entendeu? Que eu tirei a oferta. Então, a gente vai tirar mais uma oferta, né, para que aqueles que não contribuíram não fiquem de fora dessa bênção, que é a bênção da contribuição. E lembrando que nós estamos ajudando, né, obreiros, um obreiro que está muito necessitado. Então contribua com alegria, contribua com generosidade, né, porque você estará ajudando alguém necessitado. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez com o Ministério de Louvor aqui do Soberana e recolher esta grande oferta. Contribua com alegria, contribua com generosidade. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Vem
Glória a Deus. Deus abençoe o ministério de louvor. Pai do Senhor amado, oremos. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor por estarmos esta manhã na tua casa, pela sua palavra e por tudo quanto foi tratado nesse lugar. Continua abençoando o seu povo, leva-os em paz, para a glória do teu precioso nome. Esse é o meu pedido, eu faço em nome de Jesus. À noite um grande culto. Minutinho. Recebe a bênção apostólica para ir para casa. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e o santo do Espírito Santo seja com a igreja agora e para sempre. Todos digam amém.